3 dias depois de derrotar a Costa Rica, a seleção brasileira volta hoje a disputar outro amistoso. Em seu último teste antes do início das eliminatórias para a Copa de 2018, o time canarinho encara os Estados Unidos às 9h40 da noite. O jogo vai ser lá na terra do Tio Sam. No retrospecto, o selecionado canarinho entra em campo com vantagem. São 16 vitórias brasileiras em 17 duelos entre as seleções. No último treino, Dunga escondeu suas intenções impedindo a presença da imprensa. Mesmo mantida sob sigilo, as mudanças são certas. O goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Roberto Firmino devem ser aproveitados no início ou ao decorrer da partida. No time americano, Clint Dempsey é o desfalque certo. E agora o Redação Futebol Clube, com os comentaristas Wesley Gonçalves, João Paulo Costa e Cristiano Freitas. João Paulo, o América está com tudo e não está prosa, né? Ganhou a Gurinha pouco, ganhou fora de casa. Pois é, Barroso, o América venceu de 2-0 por 2-0 o Sampaio Corrêa lá em São Luís. O jogo foi às 4h30 da tarde hoje, porque é aniversário da cidade lá. E quem fez a festa foi o América. O América venceu, o Richarlison jogou muito, deu passe para o primeiro gol do Rodrigo Souza, ainda fez o dele, enfim. E mérito para o Givanildo Oliveira, porque mudou a forma do time jogar. O América estava ficando muito frágil ali perto dos volantes, na retenção de bola, principalmente na frente da zaga. O que o Givanildo fez? Colocou 3 zagueiros, 5 no meio campo e 2 no ataque. Esse Givanildo é bom, né? Eu lembro dele, o jogador, é um baixinho, né? Isso, jogava no Santa Cruz. Lembrei dele. E o América voltou para o G4? Pois é, alguns jogos ainda não foram encerrados, então a gente não pode ainda cravar a posição do América pós-rodada. O América agora está em sexto. Está em sexto, porque acho que terminou um jogo do Bahia? Acho que terminou um jogo do Bahia, acho que foi do Bahia, ele caiu para sexto. Mas ainda estão julgando ainda, se não me engano, quem está julgando? Acho que o Santa Cruz está julgando. E tem mais um que eu não estou me recordando. Mas tem possibilidade de retomar o... Tem a possibilidade do América perder posições. Tomara que isso não aconteça, o América fique lá, porque aí já aproxima mais do G4 nessa empolgação, esquema novo, acho que o América volta para o G4, Barroso. Mas, o Wesley, eu particularmente, eu torço para o Galo, já falei isso aqui várias vezes, sabe? Mas eu fico muito contente, porque eu não tenho nada de negócio de rivalidade, isso é bobagem para mim, sabe? Isso é doença. Fiquei muito contente, o Cruzeiro ganha a segunda partida seguida, né? E 5-1, goleada, né? Foi uma apresentação digna de Cruzeiro Esporte Clube, digna de bicampeão brasileiro. E algumas semanas atrás a gente estava falando aqui da manifestação, uma das coisas que a torcida cobrava, fora Luxemburgo, e que o presidente desse uma oportunidade para a torcida abraçar o time. Assim o nosso presidente fez e a torcida compareceu em massa, quase 40 mil pessoas no estádio, abraçando o time, e fomos para cima agora com o Mano Menezes. A baixa hoje foi o nosso zagueiro que machucou, né, o Bruno Rodrigo, que é o melhor zagueiro do Cruzeiro. E aí nós voltamos com o Paulo André. Tá difícil, né? A hora que a coisa começa a clarear, mas vamos lá. Quinta-feira temos o reforço do Alisson, que estava na seleção brasileira, que hoje perdeu para a França, né, a Sub-23, e com a volta também do Arrascaeta, o Mano Menezes, que tem esse jeito de trabalhar com jogadores que estão um pouco desacreditados, porque o Arrascaeta, o Luxemburgo passou aqui, afundou o time e afundou o Arrascaeta, que não deu possibilidade do menino readaptar aqui no futebol brasileiro. Então vamos lá, vamos dar uma melhorada. Que o Luxemburgo afundou também, deram um show nessa goleada, né? Os Williams. Não, até que que os dois jogaram muito bem. O William, ele já estava caindo desde o ano passado e voltou assim, a jogar um belo futebol. Mas o Luxemburgo não soube aproveitar a experiência, né? O William é um bicampeão brasileiro, então não era um cara para ficar na reserva, testando garotos e colocando garotos na fogueira. Então o William, domingo, apresentou um grande futebol, e eu acredito no futebol do William. Dentro do elenco do Cruzeiro que está posto aí, o William é um excelente jogador. Eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta sobre isso, que eu acho muito discutível essa posição do grupo de jogadores, toma quando não está de acordo com o trabalho, com a metodologia de um técnico.
O que parece que foi feito no Cruzeiro é que os jogadores se uniram, isso aí, especulação, se uniram e não jogaram, derrubaram o treinador. E eu acho isso uma... Eles fizeram esse ato heróico de roubar o Luxemburgo? Apesar que o Luxemburgo... Na realidade é o seguinte, né, João? Isso é muita conversa de boleira, a gente conversa, né? Levanta essa hipótese, derrubou o treinador. Mas eu acho que é um tiro no pé, porque eles estão dentro do clube, funcionário do clube. Se o clube vai bem, a possibilidade de valorização deles é maior, né? E eles são pagos pelo clube, eles têm que ser profissionais, né? Porque isso não tem nada a ver, né? O Luxemburgo deu uma entrevista, o Calil deu uma entrevista, na época que o Luxemburgo estava no Atlético, ele falou que depois que mandou embora, foi reunir com os jogadores e perguntou, agora como é que vai fazer? Eu que tenho que sair do clube? O pessoal falou assim, não, agora a gente não cai. Então, quer dizer, tá mais do que claro que o jogador derruba. Mas o América, enfim, a semana passada teve uma conversa assim, o Givanildo deu uma entrevista e disse que 5 ou 6 jogadores, caso o América vá para a Série A, devem ser contratados para fortalecer o time para a disputa da primeira divisão. E o América, coincidentemente, começou a perder jogos. E especulou-se isso, que os jogadores não gostaram dessa declaração. Então, sempre tem isso, o time começa a perder e o técnico não consegue colocar um trabalho, enfim, ou existe essa fase. Se fala muito sobre isso, se tem um grupo que está querendo derrubar, se o grupo está rachado, né? São expressões, inclusive, de bastidor de futebol. Muito bem, vamos falar aqui com o Cristiano. E o jogo do Vasco já ficou lá para o sábado, né? Eu queria falar disso. Eu vi, vocês devem ter lido, aquela pesquisa que foi feita por um jornal paulista, Folha de São Paulo, que mostrou os erros dos árbitros, dos juízes. Mostrou essa pesquisa, que foram os jornalistas que viram todos os lances que implicaram em gol, lances de gol, que o Atlético, o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras e o Sport foram vítimas de 3 erros nos jogos anteriores aí. E, por outro lado, o Corinthians e o Avaí, que não tem muita coisa a ver, foram beneficiados em 4 situações de gol. Ou seja, está completamente válida essas críticas que foram feitas aqui, que a CBF jogando para o Corinthians, naturalmente, é o que tudo indica, embora o presidente o Del Nero tenha declarado que não há nenhuma teoria conspiratória a favor do Corinthians, mas quem que acredita em Del Nero, né? Não dá para acreditar numa coisa dessa, né, Barroso? Só contra esses times e a favor do Corinthians. A Folha, inclusive, fez uma classificação, né, contando com esses erros de arbitragem, se não tivessem acontecido, o Atlético teria hoje 48 pontos, o Corinthians teria 44. Quer dizer, o Atlético teria 4 pontos na frente do Corinthians. E agora, nesse próximo jogo, contra o Avaí, o que vai acontecer? Mais uma vez, a 3ª vez seguida, eles colocaram lá um bandeirinha que nunca pitou a Série A. Então, parece sacanagem, né? Parece que o pessoal pega no pé, né? Porque o Atlético reclamou muito do erro do primeiro, aí no segundo jogo veio um cara que nunca tinha pitado Série A e agora vem de novo. Até quando a gente vai ter que lidar com isso? Jogador de futebol, treinador, ele sempre começa lá embaixo, passa pelas séries, né? Série D, Série C, começa a destacar para chegar na Série A. Não. O bandeirinha já pula lá da D para a Série A para fazer lambança. Então, infelizmente, como eu tenho batido aqui várias vezes, é necessário profissionalizar a arbitragem, porque não dá mais para aceitar esse tipo de situação. O Tite, que é o técnico do Corinthians, disse que agora os juízes vão se colocar contra o Corinthians. Que é isso? Não acredito nisso, né? É uma desculpa, né? É uma desculpa mas aí é o seguinte, aí a gente volta naquela história de interpretação. Existe ou não existe uma orientação ao árbitro? O árbitro recebe orientação ou não? Ou é interpretativo cada lance? Porque você citou aí na relação que os erros aconteceram não apenas em jogos do Atlético, mas em outros times. Então, deu para a gente perceber então, que o negócio não está perseguindo o Atlético. O atleticano se sente meio... Mas estão acertando os times que podiam pegar o Corinthians. Fluminense, Palmeiras... Não é contra o Atlético, é a favor do Corinthians. Flamengo mas vamos pensar na teoria conspiratória. E o Avaí está em que lugar?
qual lugar o Avaí está. Então, eu acredito... Mas os erros a favor do Avaí foram contra quem? Não, Será que foram erros lá contra o Grêmio? Hoje, mas é Foi muito erro sério. contra o Atlético, contra o Muito São sério Paulo? você falar que existe um esquema. Isso é muito sério. Você fala assim, ó, existe um esquema para favorecer o Corinthians. Isso é muito sério. Não, mas isso aí, É sério, mas lá do 2005, outro lado, o 2005 chororô é aconteceu história. isso, gente. Aí foi, não, mas aí, 2005, aí nós todo tivemos mundo a viu prova. Enfim, mas Precisa ter prova, então, todo ano. eu acho que... Quem que era o presidente de 2005 da CBF? Da CBF, eu acho que era Ninguém Ricardo era o Teixeira Ricardo. ainda. Ricardo Teixeira? Ricardo Teixeira. Deu neto. Mas, Eu acredito mas mesma- esse, da mas mesma esse quadrilha, esquema hein? conspiratório Mesma quadrilha. do Atlético vem desde a inauguração. Não é possível. Eu não acredito que tenha acontecido isso. Eu acredito que os caras são ruins mesmo, não são preparados e erram para tudo que é lado. É, eu combinava. Errou a favor do Cruzeiro semana passada contra o Avaí. A mão do Willian seria discutível. Então, assim, é erro para tudo que é lado. Um detalhe, 20 juízes aí, vamos colocar uns 20, vamos fazer um número, vamos julgar, uns 20. Pra você combinar com 20, não vazar essa conversa, entendeu? E os caras são ameaçados, é torcedor, é muito difícil isso, gente. O cara sai escoltado, mas eu ainda acho que a coletiva de imprensa com o árbitro é a melhor saída pra gente parar até de discutir esse assunto. O cara tem de ir lá responder pelo... Porque Eu isso é já muito sei. interpretativo. O treinador vai responder porque mexeu errado, o jogador vai responder porque que jogou mal, porque errou no lance, porque errou o gol, e não aparece ninguém da arbitragem para poder explicar por que um lance é dado para um time e no outro jogo não é dado o mesmo lance. Muito bem, eu estou me avisando, o horário encerrou e... Deixa eu só dar mais só informação aqui. Última informação. O Bahia está recebendo o Macaé e o Santa Cruz está recebendo o Paysandu. Na hora que eu vim para cá, o jogo estava 0-0, por isso o Bahia fazendo um ponto Isso. fica acima do América. Então a gente Porque tem que o torcer. América não Tem que volta ao torcer. dia. Não volta. Mas não volta de qualquer jeito, não volta. Tem que torcer agora para o Macaé ganhar esse jogo. O Paysandu, o Santa Cruz, é até difícil, América- os dois estão na briga ali. Mas depois de não ganhar volta nem fora pra- assim, vai dar um impulso bem grande. Não, já deu. Agora é só vitória. Última notinha do Cruzeiro. Torcida Celeste já está à venda, sócio torcedor já está à venda, os ingressos, a promoção continua para o Clássico domingo. Já está à venda, vamos lotar o Mineirão e vamos mostrar a força do bicampeão brasileiro. Muito bem, eu agradeço aos 3 comentaristas, agradeço a você que está acompanhando o Redação BH News, que volta amanhã. Boa noite.